Muito bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Nesta manhã, portanto, nós iremos fazer a leitura no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 7, apenas 2 versículos, o versículo 13 e o 14. Está escrito assim na palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nesta manhã, eu irei falar acerca do seguinte tema: o caminho da salvação. Nós estamos hoje num culto especial de domingo, em que a ênfase é acerca de missões nacionais. E nós não temos apenas uma missão, nós temos também uma mensagem. E precisamos ser fiéis a esta mensagem, a mensagem da salvação. E aqui nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós encontramos aqui o caminho da salvação. Mateus, no capítulo 7, o versículo 13 e o 14, é aqui a conclusão do Sermão do Monte. Aqui o Senhor Jesus, leva o Sermão do Monte ao seu clímax evangelístico, com um apelo incisivo e urgente. Cada um tem de fazer uma escolha que as Escrituras apresentam de diversas maneiras. Por meio de Moisés, Deus confrontou os filhos de Israel, dizendo: Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio 30, versículo 19. Josué desafiou os israelitas a entrarem na terra de Canaã, na terra prometida. E ele disse, o Senhor diz: Escolhei, pois, isto é, Josué disse ao povo: Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. No período dos profetas, nós pegamos, por exemplo, o caso de Elias. Elias, ele convocou as pessoas a tomarem uma decisão no Monte Carmelo. E lá em 1 de Reis, no capítulo 18, versículo 21, ele diz: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Disse Deus também ao profeta Jeremias: A este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Do mesmo modo, meus irmãos, aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Do mesmo modo, o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado aqui como algo que requer uma decisão e requer de nós um compromisso. E o Evangelho de Jesus Cristo de fato, algo que requer decisão e compromisso. É uma decisão com implicações contínuas e consequências eternas. A decisão final. O próprio Senhor Jesus coloca-se no centro do destino de cada pessoa e exige que se faça uma escolha deliberada entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno. Se o seu interesse por Cristo for puramente intelectual, que nunca afeta a sua maneira de viver, então o Novo Testamento só terá a dizer-lhe que ainda você não é uma pessoa salva, que você ainda não é um crente, à luz do Novo Testamento. Entrar por este caminho da salvação, conforme lemos aqui em Mateus 7, 13 e 14, entrar por este caminho significa seguir as pisadas do Senhor Jesus. Este é um convite para que vivamos conforme ele viveu.
É um convite para que nos tornemos cada vez mais parecidos com ele. É viver conforme ele viveu, sobre cuja vida podemos ler nos evangelhos. Aqui, para concluir tudo o que ele disse no Sermão do Monte, o Senhor exige que cada um escolha entre seguir o mundo pela estrada fácil e bem trilhada ou seguir pelo caminho estreito. Não se poderá encontrar uma apresentação mais clara do Evangelho do Senhor Jesus em toda a Bíblia. Tem-se aqui duas portas, a estreita e a larga. Dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Dois destinos, a vida e a perdição. E dois grupos, o minoritário e o majoritário. E o Senhor prossegue do versículo 16 ao 27, do capítulo 7 de Mateus, descrevendo dois tipos de árvore, a boa e a corrompida. Dois tipos de fruto, o bom e o mau. Dois tipos de construtores, o prudente e o nécio. Dois tipos de alicerce, a rocha e a areia. As opções são claras. Ele exige uma decisão. Estamos, portanto, numa encruzilhada. E cada pessoa precisa escolher que caminho irá seguir. É uma grande responsabilidade. Portanto, vamos começar aqui nos versículos 13 e 14 do capítulo 7, destacando, em primeiro lugar, aqui as duas portas. Vamos trabalhar, então, a partir deste ensino de Jesus acerca das duas portas. A porta aponta, neste caso, nesse versículo, para uma escolha que a pessoa faz nesta presente vida, seja ela boa ou má. Temos aqui duas portas, duas opções. E aqui o Senhor Jesus diz, entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus aqui está usando um imperativo que denota um senso de urgência, a exigência de uma ação agora. Não é suficiente que se fique a observar a porta, a apreciá-la. É preciso entrar pela porta, a porta estreita. É também importante que se entre pela porta certa, indicada por Jesus como sendo a porta estreita. Neste caso, só há uma porta que dá passagem para o caminho estreito. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. E o que entra pela porta, e o que, neste caso, o que não entra, não é, pela porta, é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1. Mais à frente, o Senhor Jesus vai dizer em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também temos o apóstolo Pedro pregando no livro de Atos, registrado por Lucas, no capítulo 4, versículo 12, em que ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo também escreve, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Cristo é a porta. Ele é o caminho. Não existe outros caminhos para o céu. Portanto, entrar pela porta é entrar por este caminho apontado por Jesus. Ele mesmo é o caminho. Meus irmãos, se eu acreditasse, sinceramente, se eu acreditasse que Jesus é o único caminho para Deus, simplesmente porque ele é o meu caminho pessoal, isso seria, sem dúvida, uma atitude arrogante da minha parte. Porém, eu acredito que Jesus é o único caminho para Deus, porque ele próprio nos ensinou que é o único caminho para Deus. E, portanto, eu não posso acreditar que existem outros caminhos sem trair Jesus, sem trair a sua mensagem, sem rejeitar a sua mensagem, que é muito clara para nós na Sagrada Escritura. A única outra alternativa, de acordo com as palavras de Jesus em Mateus 7, 13 e 14, a única outra alternativa possível, outra escolha possível, é a escolha errada. Não há meio termo.
uma terceira alternativa. As opções de escolha são simples e claras. Como diz John Stott, Jesus barra o sincretismo complacente da nossa cultura humanista, relativista e pluralista. Não há várias religiões verdadeiras, há tão somente uma. E assim, existem apenas duas opções, a verdadeira e a falsa, a certa e a errada, a de Deus e a dos homens. Não entrar pela porta estreita, meus irmãos, significa que já nos encontramos no caminho espaçoso, na porta larga. A resistência passiva é resistência. E se não estamos do lado de Cristo, então estamos contra Cristo. Não há alternativa. Ou tomamos o caminho estreito, ou já estamos no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Todos nascemos naquele caminho largo e estreito, todos, sem exceção. As Escrituras ensinam-nos claramente que todos nascemos neste mundo mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Nenhuma pessoa, através de suas próprias realizações, seu próprio desempenho, de suas próprias obras, é capaz de salvar a si mesmo. A sua retidão, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, a sua retidão não passa de trapos de imundícia. Todos somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e não por algo que façamos. A salvação, portanto, não é um sistema de méritos, onde homens e mulheres trabalham para conquistar o favor de Deus. Ninguém jamais poderia realizar suficientes boas obras para ser aceitável aos olhos de Deus. Isto está tão claro na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Mais à frente, aprendemos no versículo 20, que a lei de Moisés foi dada para mostrar-nos quão pecadores e desobedientes nós realmente somos. Mas Deus, por sua infinita graça, declara justos os crentes ao imputar-lhes a justiça de Cristo. É o que vemos em Romanos 3, versículos 21 ao 24. Portanto, eu não salvo a mim mesmo através do acto de entrar pela porta estreita. Não é um processo de autossalvação. Eu não salvo a mim mesmo quando eu entro pela porta estreita. Mas, ao fazê-lo, eu estou anunciando o fato de que fui salvo. O único indivíduo que entra pela porta estreita é aquele que já foi salvo. E as únicas pessoas que estão caminhando pelo caminho apertado são aquelas que já foram salvas. De outra sorte, meus irmãos, não estaríamos no caminho estreito. Conforme lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Em Romanos 8, 7, a Escritura diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. E por isso mesmo é contrário ao caminho estreito. Este pendor não está sujeito à lei de Deus e nem o pode estar. É o que está escrito em Romanos 8, 7. Por conseguinte, nenhum ser humano, conforme ele é em si mesmo, haverá jamais de preferir entrar pela porta estreita, porquanto para ele isto parece loucura. É o que nos aponta, por exemplo, 1 Coríntios 2, versículo 14. O Senhor diz, meus irmãos, que a porta certa é a porta estreita. Ninguém pode entrar no reino de Cristo como parte de um grupo. Naquela época, muitos judeus, e até hoje, não é? Pensavam, aliás, baseavam a sua esperança de entrar no reino, nos céus, em sua linhagem nacional, tal como muitos frequentadores de igrejas de nossos dias baseiam sua esperança eterna, neste caso, no fato de estarem afiliados a uma denominação, ou pertencerem a uma família cristã, ou por serem membros de uma igreja local.
Aqui, Jesus refuta essas ideias. A porta admite apenas uma pessoa de cada vez. A salvação é intensamente pessoal. Não adianta ter nascido em lar cristão ou pegar uma boleia na fé do cônjuge. Crer é um acto individual. A salvação é individual. Não é fácil entrar pela porta estreita. Quando lemos Lucas, por exemplo, Lucas 13 registra que, enquanto Jesus ensinava nas aldeias, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Lá, Lucas 13, versículo 23. E a sua resposta contradiz frontalmente a pregação da fé fácil, moderna. Existe uma pregação de fé fácil moderna que não combina com o evangelho de Jesus nos evangelhos. E lá em Mateus 13, versículo 23, vemos por que não combina. O homem perguntou se são poucos os que são salvos. E Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É o que ele diz no versículo 24 de Lucas 13. A palavra grega aqui para esforçai-vos é agonizomai, que indica uma luta agonizante e intensa. Trata-se da mesma palavra usada em 1 Coríntios 9, 25, referindo-se a um atleta que se esforça para alcançar a vitória. Também é usada em Colossenses 4:12, ao falar do labor intenso de Epáfras, e em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, referindo-se a um cristão que combate o bom combate da fé. Trata-se, portanto, de uma luta de esforço extremo. Portanto, essa ideia de fé fácil não combina com as Escrituras. A fé verdadeira é diferente dessa ideia de fé fácil. É uma fé que produz boas obras, é uma fé perseverante, é uma fé obediente, é uma fé que se submete ao senhorio de Cristo. Jesus disse em Mateus 11:12 que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele. Mateus 11:12. Lucas 16:16, o Senhor Jesus diz: vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Pedro escreveu: e se é com dificuldade que o justo é salvo, note o que ele vai dizer. 1 Pedro 4:18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O caminho estreito envolve constrangimento e dificuldades. Note o que está em Atos capítulo 14, versículo 22. Porque nos importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Portanto, a apresentação de uma imagem otimista da vida cristã, que minimiza que ela está cheia de dificuldades, meus irmãos, isso não segue a orientação de nosso Senhor e de seus apóstolos. Como lemos em Filipenses, capítulo 1, versículos 29 e 30. Porque vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Portanto, não nos foi concedido apenas crer em Jesus, mas também padecer por Jesus. Está claro na mensagem apostólica, Filipenses 1, versículo 29 e 30. Então, temos aqui uma questão para responder, uma pergunta, não é? Como encaixar isto no conceito moderno de que é fácil ser salvo? É muito fácil e simples ser salvo. Não é possível encaixar, pois a salvação não é fácil, porque estreita é a porta, e são poucos os que o encontram. Mateus 7,14. Isto implica em dizer que, a menos que a pessoa esteja procurando diligentemente pela porta, provavelmente não saberá que ela está lá. Deus afirma em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não se pode acomodar a mensagem de Jesus a qualquer forma barateada de graça ou fé fácil. O reino não é para pessoas que querem Jesus sem qualquer mudança de vida. É tão somente para aqueles que o buscam de todo o coração, para os que agonizam por entrar pela porta estreita. Muitos dos que se aproximam da porta acabam voltando ao considerarem o preço. Para que alguém não venha dizer que isto é salvação por esforço humano, para que alguém não nos acuse nesse sentido, é bom lembrar que é somente a capacitação da graça divina que habilita a pessoa a passar pela porta. É o que lemos, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar segundo sua boa vontade. Este desejo e a capacidade de entrar pela porta é uma operação da graça de Deus. Nenhum homem pode fazer isto com sua própria força. É no quebrantamento de um arrependimento concedido por Deus, na pobreza de um espírito humilde, divinamente moldado, como lemos nos versículos iniciais do capítulo 5 de Mateus, que o poder de Deus torna-se a fonte de recursos. As boas novas, meus irmãos, são que apesar da porta ser estreita, esta é a boa notícia, apesar da porta ser estreita, ela é suficientemente larga, vou assim dizer, para passar o principal dos pecadores, como testemunhou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A porta é estreita, mas está aberta, e o principal dos pecadores passou por ela pela graça de Deus. Para aqueles que preferem o caminho das facilidades, a porta espaçosa, naturalmente, será mais atraente. Qualquer um pode passar pela porta espaçosa, a porta larga, qualquer um pode passar sem ter de se livrar da autojustiça, do orgulho e até mesmo do pecado. Esta porta é tão ampla que uma multidão, conforme disse Jesus, uma multidão pode entrar de uma só vez. E ainda assim restará muito espaço para outros. Todavia, não há salvação para aqueles que escolhem esta porta. Esta é a advertência de Jesus. A salvação bíblica, a salvação que Jesus anunciava, o caminho da salvação dos evangelhos canônicos, requer transformação total, meus irmãos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que poderia ser mais claro do que isto? As coisas velhas passaram. O pecado, o egoísmo e os prazeres do mundo são substituídos por coisas novas. Este é o detalhe principal da salvação. Ela produz uma transformação. A salvação, meus irmãos, é definida por aquilo que ela produz e não por aquilo que se faz para conquistá-la. Ninguém faz nada para conquistar a salvação. É uma obra da graça de Deus. É um favor de Deus. É um ato da misericórdia divina sobre nós. Mas a salvação é definida por aquilo que ela realiza naqueles que são salvos. Quando somos salvos, há uma mudança na nossa vida. Conforme lemos na Escritura. Para o novo homem em Cristo, a alegria indizível e cheia de glória, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Os poucos aqui que entram pela porta estreita, sim, são afligidos, porém não esmagados, perplexos, porém não desesperados, como lemos em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. E além dos tesouros que já possuem, desde agora, eles sabem que riquezas maiores
esperam por eles. Como lemos em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Temos tudo isto ao entrarmos pela porta estreita. Mas a porta é estreita, haverá dificuldades. Mas temos conosco a graça de Deus, a presença de Cristo, que está conosco nesse caminho. 2 caminhos. O Senhor Jesus falou de 2 portas, mas também falou sobre 2 caminhos. E os 2 caminhos aqui identificam-se intimamente com as 2 portas. Versículo 14 do capítulo 7 de Mateus. Mantenha sua Bíblia, então, aberta aí. Meus irmãos, um é largo, conforme diz o texto, um caminho é largo e espaçoso, o outro caminho difícil e estreito. O caminho da perdição é a estrada das facilidades e liberdades sem limites. E o caminho é o caminho da autoindulgência, do prazer imediato. Por outro lado, o caminho da vida é a estrada da renúncia. O caminho da vida exige autonegação, obediência e perseverança. As opções são as mesmas de sempre. Ou o caminho largo e cheio do ímpio, ou o caminho estreito do justo. O caminho largo, com toda certeza, é mais fácil. Quase não há limites ou restrições. Este caminho não requer caráter. É o caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. O caminho de Deus é apertado, mas é o caminho estreito que conduz à vida. É o caminho estreito que é o caminho da salvação. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele não induzia as pessoas a tomarem decisões precipitadas para segui-lo, sem antes calcularem o custo disto. Jesus nunca enganou ninguém. E em João capítulo 6, versículo 64, por exemplo, Jesus questionou a fé daqueles que a si mesmos se chamavam discípulos. Há descrentes entre vós. É o que lemos lá. Diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. E Jesus voltou-se para os 12 e perguntou-lhes, no versículo 67, capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus perguntou-lhes: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Isto é, vocês também querem sair junto com eles? Querem abandonar-me junto com eles? É como se o próprio Senhor Jesus os estimulasse, tentando induzi-los a se retirarem com a multidão. Ele não queria seguidores ocasionais, mas pessoas dispostas a darem suas vidas por ele. A pessoas que realmente o amavam. E lemos também algo parecido em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. E, muito importante, versículo 33 do capítulo 14 de Lucas. Os que seguem o caminho estreito, os que trilham este caminho, devem também contar com perseguições. Como Jesus disse aos seus discípulos, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. João capítulo 16, versículo 2. Quando alguém se torna cristão, verdadeiramente um crente em Cristo, ele declara guerra ao inferno. E note, meus irmãos, que ao declarar guerra contra o inferno, saiba que o inferno contra-ataca também. Seguir a Cristo pode custar a própria vida de uma pessoa. No sentido espiritual, com toda a certeza custará. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. E há alguns países em que não há essa liberdade religiosa tão preciosa que ainda temos. Muitos que professam a fé cristã são perseguidos e alguns até mortos por causa do seu testemunho, da sua fé em Cristo. Os medrosos e acomodados não precisam apresentar-se. Os covardes não serão capazes. E aí eu pergunto para você, esta, de fato,
parece uma estrada horrível para se viajar. Não é mesmo? Mas a Escritura ensina que Cristo em pessoa vai à frente e nos supre todas as forças necessárias. É o que lemos, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele referia-se às privações, aos intempéries, às dificuldades e às perseguições. Com a graça de Cristo ele podia. E nós também podemos, com a presença de Cristo, ele à nossa frente, com a sua graça maravilhosa. O Senhor Jesus falou acerca de 2 portas, 2 caminhos, e também de 2 destinos aqui, em Mateus 7, versículos 13 e 14. A escolha que se faz entre as 2 portas e os 2 caminhos é uma escolha eterna. O caminho largo, cujo início é tão fácil, curiosamente torna-se duro no final. Ele acaba onde? No inferno. O que parece tão convidativo deste lado de cá da existência leva unicamente à perdição eterna. A porta estreita, o caminho apertado, pode não parecer muito atraente para nós, mas é o caminho para a vida. O caminho que começa difícil abre-se para a eterna felicidade na presença de Deus, no novo céu, na nova terra. O indivíduo que não medita sobre o seu destino final é um insensato. O indivíduo que faz da viagem da vida terrena uma finalidade em si mesmo, em si mesma, nesse caso, não é lógico, mas incoerente. Este é o grande argumento das Escrituras do começo ao fim. Consideremos o nosso fim, consideremos o nosso destino e que tipo de vida esse destino nos está levando. Se ao menos nós pudéssemos persuadir a nossa cidade, por que não o mundo, a fazer esta pergunta, todo este quadro seria mudado dentro de pouco tempo. Temos visto como o apóstolo Paulo informa-nos que o caminho espaçoso certamente conduz os homens à vergonha, à miséria e à perdição. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui fala de morte espiritual e separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor também, Jesus, aqui no capítulo 7, versículos 13 e 14, ele fala acerca de 2 grupos. 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos, 2 grupos. Há 2 grupos de pessoas viajando por caminhos diferentes. Mateus 7,13 fala do grupo que passa pela porta larga. São muitos os que entram por ela. Quanto à porta estreita, lembra do versículo 14, são poucos os que acertam com ela. Mesmo no Velho Testamento, na Antiga Aliança, os verdadeiros crentes constituíam apenas um remanescente, nunca a maioria. Jesus disse em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Lucas 12,32, Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes, não temais, ó pequeno rebanho. Jesus ensinou que aqueles que são contados entre os remidos são poucos. O remanescente fiel tem sido sempre um rebanho pequeno. Infelizmente, a maioria da humanidade toma o caminho largo. Do ponto de vista humano, o caminho largo é a escolha natural. É natural preferir o que é amplo e espaçoso, de fácil acesso. É natural escolher esse caminho, em lugar do que é estreito e apertado. Também é natural seguir a multidão, em vez de seguir uns poucos.
Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12, versículos 42 e 43. É fácil seguir a multidão. Você jamais tem de negar-se a si mesmo ou tomar a cruz, a sua cruz. O único problema é que o caminho natural termina em desastre. Os que entram pela porta larga e trilham o caminho espaçoso estão indo rumo à perdição eterna. E eu poderia citar aqui uma lista enorme de passagens da Escritura. Por exemplo, Mateus 3,12. Por exemplo, Marcos 9,43. Judas, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 9 a 11. E também Apocalipse capítulo 20, versículo 10. São muitas passagens. A mensagem evangelística popular em nossos dias promete um plano confortável para a vida. Anula o escândalo da cruz, como está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e Gálatas capítulo 5, versículo 11. Ainda que apresente Cristo como caminho, a verdade e a vida, nada fala da porta, nem do caminho estreito. Seu assunto principal é o amor de Deus, mas não há qualquer menção da ira de Deus. Vê os homens como seres privados e não como seres depravados. Vê os homens como vítimas e não como pecadores culpados. É cheia de amor e compreensão, mas em nada menciona o fato de que há um Deus santo que odeia o pecado. Não chama ao arrependimento, não alerta para o fato de que haverá um juízo final, não chama ao quebrantamento e não apresenta qualquer razão para haver tristeza profunda pelo pecado cometido. Trata-se de uma mensagem de salvação barata, acompanhada em geral de falsas promessas de saúde, felicidade nesta vida, realizações e bênçãos materiais. Meus irmãos, sinto muito, mas este não é o evangelho segundo Jesus Cristo. Não é o evangelho dos evangelhos canônicos. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Como Jesus poderia ser mais claro para nós? Como ele poderia ser mais claro? Este é o único caminho aceito pelo seu evangelho. Não se trata de um caminho fácil ou popular, mas é o único caminho que conduz à glória eterna. Para concluir, eu gostava de fazer a seguinte reflexão. Para nós, os crentes em Cristo, o crente deveria lembrar-se a cada manhã, ao despertar do sono, dos seguintes factos. Eu sou um filho de Deus. Eu pertenço à família de Deus. Jesus Cristo morreu por mim e transportou-me do reino das trevas para o seu próprio reino de glória. Estou indo para a glória celestial, pois este é o meu destino final. Estou tão somente passando por este mundo. Sei quantas são as tentações e provações deste mundo. E não desconheço e nem ignoro as insinuações de Satanás. Entretanto, eu não pertenço ao diabo. Pelo contrário, eu sou um peregrino e um forasteiro. Estou seguindo a Cristo ao longo deste caminho cristão. O crente recorda-se destas realidades maravilhosas, dessas realidades espirituais, consagra-se aquilo a que se propôs fazer e assim vai prosseguindo neste caminho estreito. E o resultado disto é que ele vê-se a avançar por este caminho apertado rumo à glória celestial. Todavia, eu preciso ressaltar isto.
Todavia, meus irmãos, é possível alguém cair e quebrar sua comunhão com o Senhor. Mesmo estando no caminho apertado, é possível alguém falhar, pecar. Neste caso, não restará outra coisa senão se arrepender e confessar os erros. E prontamente, conforme nos promete a Escritura, o sangue de Jesus Cristo haverá de o limpar de todo o pecado e de qualquer outra injustiça. A comunhão com o Senhor é restaurada e assim podemos prosseguir caminhando em companhia dele, de nosso Senhor, neste caminho apertado, neste caminho estreito. Portanto, faça essa escolha. Mantenha-se firme no caminho estreito. Escolha a porta estreita e não a porta larga que conduz à perdição.